bem-vinda, então, minha prima Janete. Obrigada de verdade por você ter topado esse convite. Eu tô muito, muito feliz que deu certo da gente conseguir gravar. É um privilégio estar aqui, né? Sou de Campo Grande, né? Eu senti muito honrada. Eu falei, Ai, nossa, que ótimo estar participando, fazer parte. imagina, o prazer é todo meu, a honra é toda minha de poder conversar com você, porque a gente vem conversando, eu e minha irmã, a gente já vinha conversando, enfim, dos nossos projetos, das coisas que a gente tem feito, de vida pessoal, profissional e tudo. E aí a gente começou a perceber alguns pontos em comum do que a gente estava querendo fazer, de tipo de necessidade, de vontade mesmo. E a gente viu muito esse trabalho com mulheres, muita conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa história, de alguns resgates e tal. E eu acho que a gente chegou no mesmo ponto da gente entender que a gente queria muito se conectar mais com a nossa família e com as mulheres da nossa família para a gente poder entender melhor também a nossa história, o que a gente está querendo para frente. E aí eu acho que nada melhor do que a gente poder conversar com as primas, com tias, enfim, com a família, lógico, além da minha mãe e tudo. Então é muito legal poder resgatar tudo isso. Então, para quem não acompanhou, se vocês puderem assistir o primeiro episódio do podcast com a Hiromi, a minha irmã, vocês vão entender um pouquinho melhor a questão da nossa ancestralidade, a nossa origem de Okinawa, onde é Okinawa, onde fica Okinawa, a história de Okinawa, vocês vão poder ver um pouquinho melhor no primeiro episódio com a Hiromi. Então, Hiromi é minha irmã, Janete, minha prima. Então, os nossos pais, o meu pai, irmão da mãe da Janete. Então, eu moro em São Paulo e a Janete mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, origem de boa parte da nossa família, da minha família, da família dos meus pais e tal. A gente não tem muito contato, né, no dia a dia, mas a gente já teve muito contato. Acho que a infância, a adolescência, eu ia muito na casa dos tios. Eu lembro que a tia direto me convidava para ir para lá e me chamava e buscava. Então, obrigada de verdade por você estar aqui. E eu queria muito que você começasse a falar sobre a sua história, a sua trajetória, como é que começou tudo isso. Ah, sim, bom, você sabe, né, que eu sempre eu ia para São Paulo, né, desde novinha, né, sempre ia para fazer algum curso de maquiagem. Eu lembro que eu fiz, né, porque na época eu também eu estava estudando, né, e eu queria muito, eu já sabia o que eu queria, né, eu sabia que já ia entrar na área do cabelo, né, eu já Sim. sabia, né, que eu queria isso, né. E assim, o meu querer era tanto que eu ia para São Paulo, né? Sempre que dava oportunidade, eu estava aí e ficava na casa dos parentes. Sempre fiquei A aí. casa dos meus pais, eu lembro. Também. E E você assim, sempre quis trabalhar com a parte de beleza? Porque você é hairstylist, né, hoje. Acho muito chique, gente, falar que ela é hairstylist. Mas você sempre quis, você sempre gostou? sim, sempre já, desde pequena, eu já sabia o que eu queria. Engraçado, né? Então, eu Ah, olha. sempre quis, né? Essa área, eu já sabia que eu ia ser cabeleireira, tanto que quando na verdade, assim, quando eu sempre tive aquela ideia, né? Aí, o japonês, ele se importa muito com a gente ter uma formação, faculdade, né? Mas eu sabia que eu queria, eu sempre tive aquela ideia, assim, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo, para eu aprender vai ser em São Paulo, né? E eu falei, Caramba. eu vou para São Paulo. Eu sempre tive essa ideia de que eu iria para São Paulo. Aí, o que aconteceu, né? Fiz a faculdade, assim, né? Eu fiz a faculdade e na época eu peguei e falei assim, antes que o terceiro ano era da crise, né? E realmente foi o ano que eu peguei É e falei verdade. assim, não, gente, não é isso o que eu quero, eu tô perdendo meu tempo, porque quanto mais cedo eu entrar, é aquela coisa também, né? Ah, já vou ganhar o dinheiro, já vou ter. Então, aí eu pensei, aí foi quando eu planejei. Comecei a ter um planejamento também, né? De ir até que, assim, no começo eu não tive apoio de praticamente ninguém, né? Todo mundo, eu tinha até um namorado na época, né? Aí eu lembro que assim, eu sempre tive aquela coisa, eu nunca quis depender de homem, nunca tive, sabe? Eu sempre quis ser independente, né? E eu lembro que naquela época, assim, aí eu peguei, gente,
foi muito assim, foi uma briga interna, porque a gente, querendo ou não, o japonês cria a gente, né? Meio, assim, meio aquela coisa de ser submissa, né? De ser dona de casa, tá? Eu tive até uma briga interna para tomar uma decisão, né? E teve pessoas, Imagino. parentes minhas, né? Que chegou e virou e falou assim para mim: Ah, Janete, você tipo assim, falando que como se um namorado fosse tudo para mim, né? Aí eu peguei, aí que acho que surgiu a vontade mesmo de ir e eu ter a minha independência, né? Que Aí legal. até que eu tomei a decisão, né? Inclusive tem até parente, pessoal assim, que só acreditou quando eu entrei realmente no ônibus indo para São Paulo. Falou, realmente ela tá indo mesmo, né? Ela tá decidindo. Até então ninguém tava acreditando. Caramba. E foi uma coisa assim muito louca, né? Aí eu decidi, falei, não, eu vou, porque tem gente que falava, nossa, como que você vai largar um namorado aqui, né? Um partido desse, tá, tá, tá. Eu falei, mas e aí, né? E eu, né? Minha realização, né? Eu pensei muito em Sim, mim, né? sim. Aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Que Assim, eu não legal. me arrependo, né? Meu pai, no final, meus pais que me apoiaram, isso que eu achei bonitinho, Olha. muito apoio deles. No final, eles me apoiaram na minha decisão, né? Foram que mais me apoiaram foram os meus pais, né? E apesar de tudo, né? Eles me apoiaram bastante na minha decisão, né? Então, assim, aí começou a minha luta, né? Aí eu fui para São Paulo. Não foi fácil, porque eu tinha que me manter sozinha, né? Aí eu me Uhum. virava, fazia curso. Eu tive muita sorte na época também, né? Porque na época, quando eu comecei, tinha muito curso assim que era de graça até, né? Ah, Eu lembro que na época também, né? Tinha bastante cursos, né? E realmente tinha uma cabeleireira que ela era de Campo Grande, que ela tem um salão até. Ela me orientava muito, né? Aonde que eu tinha que ir, no centro técnicos, né? olha, sim. Me orientou bastante. E aí? Aí, assim, eu tive muita ajuda, né? No começo, tinha que me virar, aí eu fazia os bicos. A minha sorte é que, assim, quando eu estava fazendo o curso aí, teve gente que gostou do meu trabalho, do meu corte. Aí eu até atendi uma família orientais aí. Eu ia Ah, cortar nas minhas horas vagas, eu estava cortando. Aí até aham. que consegui. Aí foi indo, né? Eu queria muito na época. Eu lembro que aí eu entrei num salão grande, você lembra, né? Para trabalhar, o pessoal da Sorros, né? Que era um pessoal que Sim. saiu da Sorros, que era o Aham. Alude, né? Na época. Uhum. Eu trabalhei lá. Só que o meu sonho mesmo, na época, era Jacques Janine, que eu queria, né? Ah, sim. Tá na Jacques Janine. Famoso. O famoso. Na época era bem famoso, era o auge deles, né? Não era Aí, não tinha muita referência na época, né, de salão grande, famoso no estilo e acho que no perfil que eles tinham também para o nicho que eles tinham, né, para o tipo de classe também, né. Então a Jaqueline na época era muito grande mesmo. era muito grande, e eu queria, né? É até que eu, assim, distribuí vários currículos. Não foi só um. Foram vários Isso. currículos, assim, eu não dei só um currículo, né? O que eu acho barato, assim, foi a minha persistência, né? Eu queria entrar lá, aí eu peguei e falei assim, aí eu mandava, gente, foi mais de 2 currículos lá que eu mandei. E aí depois que eu consegui entrar, eles chamaram para uma entrevista, aí depois eu fiquei sabendo que, na verdade, eu enfrentei várias coisas. Por ser oriental, tá? Uma por ser oriental para entrar na rede Jacques Janine, porque já tinha Sorros que seria, de uma certa forma, concorrência. Eles não queriam, a Jacques Janine não queria que entrasse no japonês para não ficar parecendo a Sorros também, né? Entendi. Então era difícil entrar oriental. Eu enfrentei essa dificuldade, né? E outra que eu fui assim, gente, foi a minha persistência. E depois que eu entrei, aí eu fiquei sabendo que eles gostam de pessoas assim, persistentes, que nem fui eu, né? Assim, eu mandei um monte de currículo para eu conseguir entrar na Jacques Janine, né? Eu sei que foi uma batalha até que eu consegui, né? Olha. Para mim foi assim, foi uma vitória, né? Só que aí
Eu entrei numa Jardim Janine até que eu consegui entrar no que eu queria mesmo, que era lá do Shopping Morumbi, em São Paulo, né? Nossa, Eu entrei, é uma unidade específica que você queria. sim, sim, porque lá tinha um profissional muito bom que ele preparava realmente os profissionais para entrar tipo assim, que ele preparava mesmo, né? Ele dava treinamento. Então, o que eu buscava era isso, era conhecimento, né? Na época eu era muito assim. Quando eu ia trabalhar em algum lugar, eu sempre olhava se eu estava trabalhando, né? Porque era como, para mim, era como se fosse um estágio. Então, para mim era muito importante que eu estivesse aprendendo no local, né? Porque Sim. também não era fácil ser auxiliar nessa época, né? Não Hum. era fácil porque assim, na época, quem era auxiliar, a gente era muito assim, todo mundo judiava da gente, a gente tinha que engolir muito sapo na época, né? Mas isso Sim. aí fazia parte do jogo, né? Fazia Uhum. parte. Então, assim, eu falava assim, então se for para eu ficar engolindo, isso daí eu tenho que valer a pena, né? E até que eu entrei na Jaqueline, realmente, do Shopping Morumbi, foi onde eu tive a minha bagagem mesmo, né? Aí foi que começou mesmo a minha história, né? E assim, eu conheci muita gente por ter trabalhado também, né? O pessoal do Hum. também que eu tenho contato até hoje, né? Agradeço muito o Newton, porque o Newton é uma pessoa assim que ele entende muito de corte, ele é muito bom. Ele é eu falo que é o meu mestre, né? Dos cortes, porque ele é muito bom mesmo, né? Então, cada lugar que eu passei me acrescentou, né? Me ajudou bastante, né? Assim, em termos de aprendizado, né? Foi muito bom, assim, né? Tudo pessoal, a Jaque Janine me entregou o glamour, né? Aí começou. Que legal. Até voltar um pouquinho, porque assim, eu fui pesquisar um pouco para a gente poder fazer essa conversa. Eu pesquiso, né, dou uma pesquisada um pouco sobre cada convidado. E aí eu vi que você fez um curso, que você tá fazendo um curso, e aí eu fui ver o vídeo de introdução ao curso. E lá que eu fiquei sabendo que, na verdade, você fez a faculdade de economia, né? É, eu fiquei assim, nossa, eu não sabia da faculdade de economia, eu achei que você já tivesse embarcado nessa área da beleza, né? Enfim, de cabelo e tal. Aí eu falei, nossa, eu não lembrava disso. Tudo bem que naquela época eu acho que eu era menor, eu não lembro se é criança, adolescente. E aí eu falei, nossa, que interessante. Você acha que a escolha que você fez para a faculdade de economia vem desse lugar também da nossa educação, da cultura, das nossas origens, assim, de ser mais conservadora nesse sentido de tipo, porque para os meus pais também foi aquela coisa de fazer concurso público e aí fazer a faculdade, mas não era qualquer faculdade, tem determinadas faculdades que tipo é como se tivesse mais garantia de futuro, né, com essa preocupação, né, óbvio de futuro. Você também fez essa escolha pensando nisso, e aí depois que você acabou indo para aquilo que você queria mesmo? Porque quando eu fiz a faculdade, né, escolhi economia, porque assim, economia, ela, assim, quando eu escolhi economia, porque assim, eu sempre gostei muito, assim, de consultoria, né, também, essa parte, assim, da parte financeira, eu sempre tive interesse mesmo, né, eu sempre gostei. Só que aí o meu amor pela profissão era muito maior, entendeu? Aí eu vi que eu estava perdendo meu tempo, porque na época, aqui em Uhum. Campo Grande, quem fazia economia ia trabalhar no banco, entendeu? Não tinha muita área, né? Aí eu peguei, pensei, falei, o quê? E ficar dentro da empresa também do meu pai, porque o japonês tem aquela tradição, né? E tipo assim, o mais velho ele toma conta. Então eu já sabia que eu ia ter que me virar também, né? Por conta disso, aí eu peguei e falei, não. Porque eu conheço, graças a Deus, que nós temos parentes muito bem sucedidos, né? Na área assim, né, de cabeleireiro. Nós temos exemplos, né? Então eu falava assim, gente, que eu tô perdendo meu tempo nessa faculdade, sendo que eu posso ser, né, tá num ramo que é bom, que é, né, querendo ou não, hoje é a área do futuro, né? Hoje o cabeleireiro, assim, ele é muito respeitado, ele é valorizado, né? Inclusive, assim,
quando eu estive agora em São Paulo, até num, como é que fala, num happy hour com cabeleireiras, né? Inclusive tinha cabeleireira ali que eu admirei ela, sabe? A Vanessa de Oliveira, né? Que ela é formada, ela tem formação, ela fez faculdade e é uma pessoa super. Então, assim, e nesse meu andar também de cursos, eu deparei até com um homem que fazia engenharia, que era formado em engenharia, entendeu? Que ele estava Caramba, fazendo curso de cabeleireiro, né? caramba. Então, assim, então, o que que aconteceu? Eu sempre enxerguei a minha área, eu falava, não, beleza, né? Sempre gostei dessa minha área, né? Então, foi uma coisa que já estava no sangue, porque minha mãe foi cabeleireira, né? Minha mãe, Eu né? lembro. E às vezes, assim, era até uma coisa que eu tinha comigo, que eu sempre achei que minha mãe não devia ter largado, entendeu? Eu sempre Entendi. achei, mas hoje, assim, né, depois de muitos anos, depois eu entendi, né, que realmente para criar 5 filhos, né, depois a gente vira mãe, né, então para ela Aí a não gente entende como que foi difícil. é como que precisa. Mas assim, é perfil, né? Eu já tenho um outro perfil. Eu não me vejo que nem minha mãe, ai, dentro de casa, só, né, cuidando dos filhos. Não, eu não me sinto realizada, entendeu? Eu Sim. sou uma pessoa, quando eu entendi isso, que o que eu o que era eu realmente, né, eu achava até engraçado, até lembrando aqui um pouco, como eu sei que você e a Hirol estão falando das mulheres de Okinawa, né? Eu lembro que eu já ouvi de pessoas até assim que não são descendentes de Okinawa, elas falam, já me falaram, já ouvi isso, tá, gente? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi isso. Aí falaram assim, Janete, sabe o que é? As mulheres de Okinawa são conhecidas como fortes e são conhecidas como muito assim, são muito bravas também, né? E são muito determinadas, Nossa. porque eu já ouvi isso. Não sei se é verdade, né? Aham. Porque até para eu entender qual que era o medo de algumas. Porque assim, eu sempre tive esse meu jeito, entendeu? E eu geralmente meus namorados não eram descendentes de Okinawa, né? Ah, entendi. Então, aí eu falava assim, nossa, por que tanto medo, né, né? Mas aí uma pessoa falou isso para mim, falou, não, é que as mulheres de Okinawa, elas são muito determinadas, elas são conhecidas como bravas, determinadas, né? Pode ser, né? Eu fiquei pensando nas nossas primas, que são bem determinadas mesmo. Então, assim, Você acha que isso te ajudou a chegar onde você tá hoje? Com certeza ajudou, né? Porque assim, pelo seu jeito eu falo, né? Porque você contando da sua história, o que eu acho muito interessante é que você foi quebrando um monte de padrões, assim, né? Não seguir com a carreira, tipo, aquela coisa mais dentro da caixinha, porque você queria fazer uma coisa que você gostava, porque você ia para um. Eu até vi o vídeo que você fala que geralmente a gente pensa naquela parte da profissão a partir de uma faculdade. Então, vai fazer faculdade para poder fazer. Aí você falou: bom, não vou fazer faculdade, eu preciso ir atrás de conhecimento, fazer cursos, e aí você já sabia aonde você queria ir e tal. Então, assim, você foi quebrando uma série de padrões, e aí, por ser mulher, e por ser de Okinawa, e por ser, sabe, tipo, ter tantas coisas que me admira muito, que eu falo assim, gente, mas é com toda essa determinação que, tipo, eu acho muito inspirador, de verdade, assim, de poder olhar e falar assim, cara, que legal, assim, sabe? Tipo, não foi, claro, não deve ter sido nada fácil, mas você foi atrás que você queria, né? eu fui. Fui porque eu quebrei. Uma das coisas que eu quebrei foi aquela assim: o japonês educa muito, a mulher vai ser dona de casa, né? Ela, Sim. os nossos pais educam muito para isso, né? Então eu, de uma certa forma, acabei quebrando isso. E outra coisa, né? Muita gente achava que eu brinco, né? Muita gente achava que um homem ia ser tudo para mim, entendeu? Mas não era tudo para mim, entendeu? Eu não ia ser a Janete que eu sou hoje, você está entendendo? Com Não, certeza. eu acabei, assim, tanto que quando eu lembro que
Eu tive até uma tia que, quando eu tomei essa decisão de ir para São Paulo, eu tive uma tia que chegou e falou assim: ai, Janete, como você vai largar um partido desse? Tá, eu olhei para a cara dela assim, eu nem vou falar nada. Mas quando eu voltei, retornei para Campo Grande, eu lembro quando eu retornei, ela ficou super sem graça. Nossa, Janete, eu falei isso para você, né? Eu, pois é. Tadinha. É porque eu entendo, sabe? Porque de repente a educação Sim, que de repente tem aqui, né? E que aqui ainda tem isso ainda aqui em sim, Campo. sim. Aqui Então, também. é, Aqui também não é só Campo Grande, não. Eu acho que para a mulher, no geral, ainda é uma grande questão isso de é, submissão ao homem, por mais que isso não seja, acho que, declarado e tão explícito, mas é, ainda tem essa questão, por mais que a mulher vá trabalhar, porque, enfim, hoje em dia outros tempos, outro custo de vida, tal. Mas eu acho que não é, mesmo não sendo tão explícito, ainda tem muito aquela coisa da mulher ser submissa ao homem, do tipo, é, mas você já falou com o seu marido? Mas e o seu marido? Mas é tudo tipo, mas e o é, pai da criança? Eu falo, gente, mas a mãe tá aqui, a mulher, eu tô aqui. É isso, entendeu? Não é, precisa ficar pedindo autorização para ninguém. Mas eu é. acho que isso ainda tem muito, não é? Acho que só Campo Grande, acho que geral ainda é assim, né? Infelizmente, né? É verdade. Aí tá, eu voltei para Campo Grande, aí eu conheci meu marido, né? Era uma época que eu não queria conhecer ninguém, porque talvez eu ia embora, eu queria, na verdade, ir para o Japão, eu queria ter tido a experiência. Na verdade, quando eu voltei para Campo Grande, eu queria ir para o Japão, só que eu fui ficando. Sim. Aí fui ficando, até que eu casei, aí tive aquela minha batalha de ter os filhos, meu objetivo foi, né? Hum. Aí quando os meus filhos tinham, eu lembro assim, porque eu demorei muito para engravidar. Aí eu lembro que eu falei assim, quando meus filhos tinham 3 anos de idade, aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta de ter uma empresa, né? De ter uma empresa. Aí eu peguei e falei assim, não, quer saber? Eu vou largar meu salão. Eu vou largar, vou tentar trabalhar com aquela ideia de São Paulo. Só que quando eu dei esse passo, aí eu vi que eu estava. Porque, assim, querendo ou não, eu fiquei 3 anos sem fazer curso, sem ir na feira, sem me atualizar em nada, né? Por conta dos filhos, ainda gêmeos, eu tinha gêmeos, né? Gêmeos, né? Nem eram Pouca meus. coisa, pouco trabalho. Pouco trabalho. Dois. Aí, quando deu 3 anos, eu falei: não, peraí, né? Aí foi quando eu larguei e fui. Aí fui nessa caminhada trabalhar para os outros. Fui. Aí foi quando assim eu comecei a enfrentar e falava, gente, aí veio. Aí, na época entrou o Instagram, foi quando começou a vibe do Instagram, realmente, né? E eu tinha poucos seguidores, as minhas fotos eram horríveis, né? Aí eu falava, gente, Começos. aí eu tive que, gente, recomeçar tudo. Aí começou a minha batalha. Eu lembro que eu enfrentei dificuldades, né? Eu vi muita coisa de profissionais até daqui. Teve gente que falou assim, eu escutei, eu até vou falar isso daí, porque a minha irmã mesmo escutou, falou, nossa, Janete, você passou por tudo? Eu falei, passei. Teve gente que falou assim, nossa, falou que eu era péssima, por isso que eu fechei meu negócio, falou que eu era, me colocou para baixo mesmo, sabe? Uma pessoa Nossa, me detonou mesmo. Aí eu peguei, eu falei, eu sempre fui aquela pessoa desafiadora. O meu negócio é assim, por isso que eu falo assim, se você me desafia, menina, eu não falo nada, eu provo. Aí eu peguei e falei, tá. Eu guardei tudo isso para mim. O que eu comecei? Comecei a fazer curso, comecei a me investir em mim, entendeu? Aí você começou, aí que você viu, né? Que eu comecei a ir bastante para São Paulo, né? Aí sim. eu comecei a fazer cursos com VIP. Eu escolhi os VIP, porque aí eu vi que os VIP realmente dava resultado. Teve gente que me ajudou em São Paulo, que me abraçou, né? E falou: não, Janete, eu vou te ajudar a você fazer as melhores mechas. Aí eu comecei a minha batalha em São Paulo. Então eu tive gente que me ajudou muito aí em São Paulo, né? E sempre, quando eu saí de São Paulo, deixei as portas abertas. Então, o que que aconteceu? Então, quando eu queria me atualizar em corte, sempre fui com o Newton. Eu tenho contato com ele até hoje, né? Eu agradeço muito a ele, porque o Newton, o que ele puder, ele sempre me ajudou, sabe? Fora as outras pessoas também, tive uma amiga, a Marcela Guedes também,
que é da Home Concept, né, do lado do Romeu. Então, ela foi uma pessoa também que sempre que podia, ela sempre me ajudou também, sempre procurou passar o que ela sabia para mim, né? Como a gente começou juntas, eu e ela também. A gente trabalhou no mesmo salão, né? Ela é uma pessoa também que eu admiro muito, porque, gente, você pensa, uma pessoa que tinha filhos pequenos, sobreviver de um salário, né? Na época, em São Paulo, e a gente tinha que se virar, né? Então, eu admiro ela. E ela foi uma das pessoas que hoje é uma pessoa de sucesso, que está aí no mercado, passou pelos melhores salões, Estúdio W, né, do shopping, do shopping Sim, Guatemi, passou pelo Marcos Proença, hoje está no Romeu, né? E eu tenho o gente. privilégio de ter esse contato, né? De ter essas pessoas que eu trabalhei junto, que estão aí, que são pessoas de sucesso, né? Isso me inspira, né? São pessoas que me inspiram, né? A correr atrás e uma coisa que eu fiz foi investir em mim. Fiz muitos cursos VIPs com cabeleireiros ótimos, né? Jackson Nunes, Tiago Aprígio, né? Que eu fiz uns cursos VIPs, né? Passei, fazia estágio nos salões, né? Então começou, aí eu comecei a minha batalha, né? Foi quando eu comecei a ir muito para São Paulo. Tinha uma época que eu ia quase todo mês, né? Também, Eu né? lembro que você via com frequência pra cá. Tinha uma época que eu fui até atender aí em São Paulo, né? Sim, sim. Antes da pandemia até, né? Aí teve a pandemia, tudo, aí mudou. Aí quando teve a pandemia, eu acho que mudou muito o mercado de trabalho também. Foi ótimo para mim, porque aí eu fiquei bastante com as minhas crianças, né? Quando teve a pandemia, graças a Deus, como eu estava nessa vibe né, da química, de estar estudando, de estar indo direto para São Paulo, né? De sempre estar indo, tá? Aí eu tava num ritmo aqui, né? Graças a Deus que era uma época que eu tava tava crescendo, né? E quando deu a pandemia, graças a Deus que eu só senti só o primeiro mês. Na verdade, eu não senti a crise. E outra coisa que aconteceu comigo foi assim, porque como eu estava, né? Eu vou voltar um pouquinho a história, porque quando eu dei esses passos também de ir para os salões, o que aconteceu, né? Eu tinha uma maquiadora que sempre foi minha parceira, assim, né? O que eu comecei a ver, assim, que ninguém deixava. Aí eu parti para um salão que eu queria ser parceira dessa maquiadora, né? Só que aí o pessoal, os donos do salão, com medo, não sei o que, não deixava eu ser parceira dela. Aí eu via que para eu ter penteado dependia muito do maquiador e do salão. Eu falei, o quê? Não quero isso para mim. Nunca gostei de depender de ninguém. Você Aham. sabe, foi assim, né? Aí eu peguei e falei, o quê? Eu vou fazer química, eu vou me especializar em química. Por isso que eu especializei em química, entendeu? Caramba, sim. Eu não dependia de ninguém, entendeu? Aham. Aí, quer dizer, os meus próprios concorrentes fizeram isso comigo, entendeu? Os meus próprios concorrentes, porque eles, aí eu falei, Iam o quê? fechando o seu caminho, te colocando uns empecilhos. Aí o tal do você gosta de um desafio falou: "Ha, até parece. Vou, não vai ser um empecilho para mim". E aí você foi buscar a solução. E foi Eu quando fui você foi buscar, acrescentando cada vez mais para sua experiência, né? sim, sim, para química, né? Porque não dependia, né? Aí eu falava assim, não dependo. Aí eu não gostava de ficar até tarde também, assim, né? Todo dia sem aquele ritmo, né? Então foi quando eu comecei a entrar muito na química, né? A química seria tinturas, mechas, né? Eu entrei muito por conta disso. Eu falo assim, gente, Deus sabe o que faz. Por isso que eu falo assim, que a gente não entende às vezes os propósitos de Deus na nossa vida. É Porque verdade. aí, quando deu o lockdown, eu lembro que eu trabalhava num salão, gente, que era um salão totalmente de festas, né? Era assim, tinha muitas noivas, tinha muita penteados ali, né? E por um certo lado, foi sorte para mim, porque lá tinha muitas salas. Aí, quando deu lockdown, acabou as festas, acabou o casamento. Aí, o que eu fazia? Distribuir as minhas clientes dentro do salão. Ah, nossa!
Por isso que eu acabei não sentindo. Então, eu espalhava as minhas clientes dentro do salão. E eram lugares arejados, eram lugares, entendeu? Tinha De uma janela certa forma, isolado, digamos assim, não ficava uma isolada. próxima do outro, mas arejado o suficiente para você poder fazer E o seu trabalho. eu, na verdade, eu resisti muito em ter que abrir o meu espaço, porque eu queria, na verdade, arranjar um parceiro. Eu queria, eu estava fugindo desse negócio da administração, entendeu? De pegar, por conta da vibe mesmo, da gente querer ser mãe, pelo fato da gente querer dar conta, né, da vida profissional também. Então, para mim, ia ser muito mais fácil se eu conseguisse um parceiro de verdade, entendeu? É muita Porque coisa. eu não ia me preocupar, né? Só que assim, aí com o decorrer, assim, claro, como para a dona, eu até entendo, eu gostava muito da dona onde eu estava, só que ela acabou vendendo o salão, sabe? Ela acabou vendendo. Aí eu falei, bom, eu vou tentar, mas aí eu vi que não deu com a nova Ah, dona. Aí fizeram uma proposta para mim muito boa, de um concorrente, acabei indo, só que lá também, aí eu cheguei à conclusão que, sem querer, eu estava tomando conta do local também. A gente, quando é líder, não adianta, né? Aí, quando a gente é líder, não adianta, né? Aí, eu, sem querer, eu estava tomando conta. E eu sempre gostei das coisas do meu jeito. Sempre fui muito correta, graças a Deus, né? Os donos desses salões, geralmente, muitos entregavam até chave do estoque para mim, sabe? Eu sempre morria de medo. Aí, chegou uma hora que eu comecei a sentir a necessidade do quê, né? As minhas crianças cresceram. Nesse tempo todo, cresceram. E eu comecei a sentir a necessidade de trazê-los para mais perto de mim, né? Trazê-los perto, porque na verdade, quando foi, não faz muito tempo, né, que eu comecei realmente a me dedicar a me ausentar mais com as crianças. Aí eu comecei a viver aquela coisa da gente se ausentar na vida dos nossos filhos, né? Porque aí meu ritmo estava puxado, tá? Aí eu comecei a sentir a necessidade, ao contrário, de eu voltar para o meu lugar, para quê? Ah, minhas crianças, quando tiver de férias, podem ficar no local comigo. Aí foi quando eu voltei, né? Eu voltei, né? Eu voltei aqui pro meu salão, graças a Deus que deu tempo do meu pai, né? Na época, meu pai, deu tempo do meu pai ver eu voltar pro meu salão. Eu tenho certeza que ele ficou muito feliz, né? Eu sempre fui muito, eu sempre fui uma pessoa de muita oração e eu pedi isso tudo em oração, né? E Deus, o que ele fez? Eu falo que ele não, ele me jogou logo para o meu salão. Por quê? Porque ele sabia que meu pai também tinha pouco tempo de vida, né? Porque logo em seguida que eu mudei, né? Infelizmente, eu vim em fevereiro e meu pai faleceu em maio, né? olha, Eu vim tinha em muito fevereiro, pouco tempo ainda. tinha muito pouco tempo, mas eu lembro que ele ficou super feliz de eu ter voltado, né? E as minhas crianças, né? Assim, meu pai ficava, eu lembro até hoje, até minhas funcionárias lembram que, né, meu pai ficava no cantinho observando a gente entrar e saindo, assim, sabe? Ah, E que legal. foi muito bonitinho, né? E aí começou, né? Aí eu voltei, tô até hoje aqui no meu espaço. Hoje eu entendo, né? Porque eu também precisava formar minha equipe. Que eu vi também que trabalhando nos outros lugares eu não ia conseguir fazer a minha equipe, porque querendo ou não, os meus auxiliares iam sofrer muito bullying, né? Com os concorrentes, né? Isso acontece, né? Aí eu Ah, peguei e disse, não, e são meus parceiros, né? A gente tem que pensar no parceiro, né? Não é só a gente, né? Você tem que dar o conforto para quem está trabalhando com você, né? E é com isso que eu certeza. fiz, né? E hoje, graças a Deus, assim, né? Eu sempre estou me atualizando, eu sempre estou indo direto aí, né? Até esses tempos atrás, eu estava indo, assim, praticamente 2 em 2 meses já estava em São Paulo, né? Eu já ouvi de clientes minhas falar assim, Janete, nossa, você já não sabe tudo? Eu falo, gente, eu trabalho numa área que é o mundo da beleza. Eu falo Tá assim, sempre mudança, né? não, sempre tem novidades.
O mundo da beleza, eu falo, gente, não é fácil. Hoje, com o Instagram, hoje com as redes sociais, a gente tem que sempre estar correndo atrás, né? Eu acho, assim, não só na área da beleza, eu acho que tem áreas do digital, né? Eu acho, assim, que hoje em dia, cada vez mais, a gente vai ter que ter essa vibe. Eu sempre procurei correr atrás, né? E uma das coisas, assim, que eu quis partir também, porque as minhas clientes, porque quando eu colocava no Instagram, no Stories, as minhas clientes falavam assim, Janete, nossa, Janete, você explica muito bem, né? E eu sempre treinei meus auxiliares também. Meus auxiliares sempre foram treinados por mim. Porque é assim que funciona em São Paulo, entendeu? Por isso que eu trabalhei de auxiliar aí, porque eu sei como é que funciona em São Paulo. E é realmente diferente você trabalhar com um bom profissional. E eu sempre quis, eu gosto das coisas do meu jeito. Então eu sempre treinei os meus auxiliares. E eu sempre tive essa coisa de ensinar bem. Todo mundo falando, até os auxiliares falam, nossa, Janete, você ensina bem. Inclusive, assim, alguns auxiliares meus hoje são assim, que chegou a trabalhar comigo, eu vi assim que elas trabalhavam bem, que se elas iam para o salão, elas eram as melhores escovistas, eram as melhores, né? E isso, Olha. e isso as minhas clientes vendo isso falavam assim, Janete, você tem que dar curso, você tem que dar curso. Todo mundo falando, Janete, você tem que dar curso. Hoje, realmente, o mundo digital está muito forte, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que procurar alguém que faça isso, até que eu achei. O que acontece? Aqui em Campo Grande é quente, entendeu? E aqui é muito sol, pessoas entram muito na piscina, né? Faz exercício, né? Faz mais que aí em São Paulo, né? E nisso, o que aconteceu? Eu tive que desenvolver protocolos. Aí eu falava assim, gente, os cabelos daqui nem é igual de São Paulo, não pega sol, são cabelos bons, cabelos paulistanos, querendo ou não, né? Isso Ah, interfere é? muito. Interfere bastante. Assim, Ah, não sabia. quentes, né? Os cabelos são diferentes, entendeu? Aqui tem muita progressiva, entendeu? Ah, também Inclusive tem isso. eu vi, não vou citar nomes, tá? De um cabeleireiro muito famoso que veio até para Campo Grande, ele veio fazer o cabelo do pessoal daqui. Ele falou, Janete, eu não vou mais para sua cidade, porque de 7 cabelos ou de 10 cabelos eu só provei 3 para fazer as mechas. Não Ele compensa, no caso, pra ele também. Aí nisso eu fui assim, aí com esse andar eu tive que desenvolver os protocolos aqui, né, para as clientes, né, até para fazer o tratamento de cabelo. E eu fui testando, né, o que dá certo, qual é o produto que dá resultado, né. Ainda bem que eu tive, por eu ter experiência em São Paulo, tive muitos cursos, então eu tinha conhecimento de variados produtos, né. Aí eu comecei a indicar, né, a fazer, experimentava, via e via os resultados. Eu sempre, tudo assim, tudo em cima de resultado. E foi a minha batalha, né? Quando eu cheguei em Campo Grande também, o que aconteceu? Eu via que as clientes, elas não tinham o hábito de usar produtos, assim, de manutenção em casa. Aí eu tive que fazer também um trabalho aqui de conscientização também. E porque não é só tratamento em salão, é tratamento em casa, entendeu? Sim. Aí, sem querer, eu desenvolvi um protocolo, né, de tratamento até. E como eu queria dar um curso, eu queria dar curso, na verdade, eu queria direcionar mais assim, dar curso para profissionais, né? Só que aí, o que acontece? A pessoa que hoje está comigo, né, que a gente está dando curso, ela adora cabelo também, ela adora tratamentos de cabelo, sabe? Assim, Ah, o teu público também tem esse interesse. e ela adora. Aí a gente começou a conversar, até que a gente chegou a conversar e falou, não, vamos dar para o cliente final. O primeiro curso que a gente vai dar vai ser para o cliente final. Eu achei ótima a ideia, né? E nisso a gente começou a estudar. Aí começou de novo a minha batalha assim, gente, eu tô tendo hoje, eu tive que estudar. A gente pesquisou tudo que essas blogueiras falam, né, sobre tratamento de cabelo, fora os meus protocolos. E ela achou o máximo os meus protocolos. Ela falou, sério, Janete, como é que... Até hoje ela fica encantada com as coisas que eu passo para ela, né? Aí ela fica assim, nossa, Janete, é verdade. Nossa, mas você faz isso? Eu falo, é. Aí eu explico tudo para ela. Aí ela falou, não, a gente tem que colocar isso, né?
Então, e ao mesmo tempo ela pesquisa, sabe? Então não foi um curso assim que a gente foi desenvolvendo, foi destrinchando mesmo, né? Cada vez a gente vai estudando mais, a gente vai colocando mais coisa, né? Eu falo, não, mas a gente tem que colocar isso. Menina, cada gravação. Aí ela fala, ah, surgiu isso, Janete. Aí ela coloca, né? E a gente pesquisou mesmo, tipo, a gente analisou até os concorrentes, né? Ela falou, Janete, isso daqui. Eu falei, não, isso daqui não tem nada a ver com o nosso, né? Essa pessoa tem parceria com empresa, não, essa pessoa aí está indicando produtos muito ruins, né? Aí a gente conseguiu fazer o nosso curso online, né? Então, assim, até o pessoal que está ajudando também, que ela faz curso, que a gente fala, os mentores delas ali, eles, nossa, até a mulher ficou interessada, falou, não, eu vou fazer esse curso de vocês, porque está explicando direitinho, né? E o que juntou foi, assim, o meu lado profissional, né? Um profissional realmente está entregando tudo, né? E é isso, né? A gente sempre correr atrás, né? Eu acho, assim, que a gente sempre tem que correr atrás, né? Dos nossos objetivos, né? Por exemplo, eu corri atrás de fazer aquela mecha, fui, batalhei, fiz bastante cursos, né? Então, eu acho assim que o mundo da beleza, acho que qualquer área hoje em dia, qualquer área profissional, eu acho que a gente está tendo que assim se desdobrar, né? Aquele. Eu Sim. converso com pessoas, já conversei com dermatologistas bem renomadas aqui, né? Que são minhas clientes e que elas, assim, realmente, ela mesma fala, Janete, elas falam assim, Janete, eu aprendi, elas foram fora do Brasil, né, até, ela falou, fiz curso, tem uma japonesa que ela especializou até, né, a doutora Fernanda Nakazato, ela mesma falou assim, Janete, eu especializei em peles orientais, né, peles asiáticos, né, e ela também é uma pessoa que sempre está correndo atrás. Então, assim, gente, por isso que eu falo, né? As pessoas, tem gente que eu acho engraçado, apesar no mundo de hoje, assim, as pessoas perguntarem e falar assim, Janete, mas você já não sabe? Você fala, gente, eu sempre estou aprendendo, né? E a gente, para estar na frente, a gente tem que correr atrás, a gente está tendo que se desdobrar, né? Você vê. O mundo muda muito, né, é muito rápido, tecnológico, você teve que, mudar conforme o mercado, mudar o formato, né, do Isso, do seu trabalho, apesar de você trazer todo esse conhecimento, essa bagagem que você tem, mas você foi mudando conforme o mercado, e o interessante é que eu estava você foi falando e a minha cabeça estava tipo: "Nossa, mas aí ela tá fazendo tal coisa daquela época que ela fazia não sei do que". Então assim, para você treinar os seus, assistentes, seus estagiários, você passou por isso. Então eu você sabe o que que é você tá desse lado, o que você gostaria que tivessem feito, não tivessem feito, e aí passei. poder hoje estar nesse lugar de, poder treinar as pessoas, e aí também estar com o seu cliente, a sua cliente que vai receber esse melhor atendimento, não só de você, mas também das suas funcionárias, de quem está com você, é muito legal poder ver essa construção, e que começou lá atrás, você veio com muito conhecimento, atualização, e que você faz isso até hoje, né? Que quando eu achei muito legal quando você falou, eu investi em mim, e você continua investindo em você, né? Porque você é o seu maior ativo da empresa, né? Você é o seu maior conhecimento, o pilar da empresa, por mais que você tenha funcionário, você tenha equipe, e é muito legal poder contar com a equipe e tudo, mas querendo ou não, você é o pilar. Se você não se atualiza, se você não vai correr atrás, quem que vai, É, né? É, inclusive assim, né, eu falo que eu invisto muito em mim, né? E eu acho engraçado que assim, eu mesmo eu fiz uma inscrição agora de um curso online, né? Você vê, eu não paro, né? Como não vai dar para, acho que eu ia até dezembro aí para São Paulo, eu falei, bom, eu vou fazer um curso online. Aí eu fiz inscrição. E uma das coisas que eu achei legal do cabeleireiro, ele falou em relação a isso, ele falou assim, gente, vocês têm que investir em vocês, né? Ele falando isso também, que a gente tem que investir na gente, né? E hoje é conhecimento, hoje assim, eu converso
com pessoas de várias áreas, não só áreas com dermatologistas, com pessoas de outras áreas que, né, que não é sem ser de cabelo, as pessoas que estão bem hoje são as pessoas que estão correndo atrás, são as pessoas que estão, né, que estão entrando no mundo digital. A gente está tendo que correr atrás de tudo. Eu acho assim que cada vez mais eu fico com dó dos meus filhos, né? Porque eu falo assim, gente, na época dos meus filhos, coitadinho. E hoje eu educo meus filhos, eu educo eles já assim, preparando eles para o mundo. Eu me preocupo muito em relação a isso, sabe, Kim? Eu me preocupo porque eu acho que quando for a época deles vai ser pior. Se eu corro já atrás, hoje eu vivo uma vibe assim, por exemplo, gente, vocês acham que eu faço a gravação, sabe que horas, Kim? Sabe que horas? Eu encerro meu expediente, eu vou gravar de noite. Entendeu? E fico até uma meia-noite por aí, né? Nossa! Gente do céu, depois do expediente, você ainda fica até a meia-noite gravando. Porque, enfim, hoje faz parte do nosso dia a dia, da nossa profissão, a gente tem que lidar com o digital, né? Fazer isso tudo. Mas, nossa, pesado, hein? Então assim, né? E tô aí, né, correndo, mais um desafio que eu lancei, né, para mim mesmo, né? Eu tô aí correndo atrás desse mundo digital, tô adorando. Eu tô adorando o que eu tô fazendo, né? Tá sendo uma coisa gostosa, não tá sendo maçante para mim. Forçou eu a estudar. Ah, que interessante. Mas sabe que eu acho que eu comentei, eu não lembro com quem que eu comentei na época, se foi com a Hiromi mesmo, que quando eu comecei, acho que, não sei se eu tava começando a acompanhar, se você tava começando a fazer os stories, tudo, e aí fazendo os stories e explicando e tal. Eu falei, gente, mas a Janete tem muito jeito pra coisa, né? Ela pega, liga a câmera e começa a explicar. Eu falei, e eu ficava vendo, assim, os seus stories, eu falei, gente, ela explica, tipo, passo a passo e não sei o que e tal, e liga a câmera e vai, eu ficava, gente, que legal. Porque é muito disso, né? Você foi vendo que o que você precisava fazer, falou, então bora, vamos ter que fazer, então vamos fazer, vamos atualizar, né, essa parte do trabalho também. E deixa eu só te perguntar agora, eu tô lembrando, quantos anos as crianças estão agora? Estão com 9 anos. Ai, já estão com 9, gente. O meu tá com 5, quase 6, eu já fico. Já não tá querendo umas coisas, já tá desapegando mais de mim, eu tendo um pouco mais de tempo para alguma. E é aquilo, né? Acho que quando são os primeiros anos de vida, tudo, eu acho que é mais difícil, porque eles estão mais dependentes da gente. A gente também quer ficar com eles para poder aproveitar, porque é um tempo que passa, a gente não vai ver mais, né? E aí agora eu tô sentindo já esse movimento mais esse ano, eu tô sentindo mais essa coisa do mãe, não quero ir, vou ficar aqui com meu pai. Eu não quero ir, quero ficar com a Obá o dia. Então, assim, hoje, por exemplo, o dia dessa gravação, o Enzo tá com os meus pais, né? Então, assim, eles aproveitam, é gostoso, então eu consigo fazer umas coisas. Aí eu fico assim, gente, tá, ano que vem ele já vai ficar no integral, eu consigo ter mais tempo ainda. Mas eu fico imaginando, gente, você com duas crianças, eu tenho um só, você com duas crianças, gêmeos, e aí, tipo, ainda depois do expediente, ainda vai gravar, cara, a gente se desdobra, tipo, muito. Mas aí eu fico pensando, você falou assim, tem uma questão que, tipo, para as futuras gerações, para eles, né, vai ser assim, a geração que vai ter que correr muito atrás, vai ter que estudar muito mais, porque a gente vê como que a gente tem que estudar muito mais hoje. Mas eu não sei, sim, eu acho que também tem aquela possibilidade que você tá abrindo as portas, os caminhos para eles poderem escolher o que eles querem, por mais que eles tenham que, óbvio, fazer as escolhas deles e assumir as responsabilidades deles, mas você não tá dando aquela opção mais do tipo, não, você vai fazer porque eu quero, porque é o seguro, é o certo, a garantia, enfim. Você tá abrindo essa possibilidade para eles, né? De fazer, de que você já foi quebrando os padrões, e aí inovando, indo atrás, e aí você dá essa possibilidade para eles também, né? É verdade. Tanto assim, hoje em dia, sabe, principalmente aqui em Campo Grande, aqui aquela coisa muito assim, a medicina, tudo é medicina, né? Hoje a gente não sabe mais qual que é a área do futuro, né? Eu acho assim, por exemplo, eu tive o privilégio nessa minha rodada toda aí, eu conheci garotinhos, gente nova, no mundo digital ganhando dinheiro já, não tem nem faculdade.
entendeu? E eu tive o privilégio de ver isso, entendeu? Então, hoje eu falo assim, gente, eu não vou intrometer, porque eu acho que esses jovens, aqueles, quando eles são bem-sucedidos, eles sabem escolher as áreas deles, né? E querendo ou não, quando a gente vai para São Paulo, isso que eu gosto de ir para São Paulo. Quando você vai para São Paulo, você não está só vendo, por exemplo, eu não estou vendo só a área de cabelo, gente. Eu estou vendo as tendências do mercado. Eu estou vendo como é que está a economia quando você vai para São Paulo. Você abre, por exemplo, eu mesmo, eu já só de estar indo sempre em São Paulo, por exemplo, eu já estava prevendo já umas coisas da economia no Brasil na época. Então, quer dizer, essa minha ida para São Paulo, ele não me atualiza só na parte de cabelo, a economia, a tendência, o que vai acontecer, para que eu tenho que me preparar. Inclusive, quando eu dei esse passo para vir para o meu salão, não foi só assim, porque eu vou, não. Foi vendo a economia também do Brasil. Que coisa, você volta, aí você volta lá para trás, lá quando você fazia economia, que você fala assim, mas tipo, vou seguir a carreira que eu quero, mas a sua visão de, tipo, macroeconomia, microeconomia, né, de, tipo, tendências de mercado, você aliou tudo isso e hoje você consegue ter essa facilidade, você ter essa visão, né, para a área que você tá, mas de um todo, né, não é só esse nicho que você trabalha, isso te dá um mercado muito maior, muito mais amplo, né, também. É verdade. Caramba, que legal. Eu assim, eu admiro isso querendo ou não, a gente tem que entender o seguinte, São Paulo tá tudo aí, né? Por mais que as pessoas falem, tem o mundo digital, não adianta, gente. O São Paulo é São Paulo, entendeu? Para aprender é o melhor local que tem, entendeu? Eu acho que aí as coisas é tudo muito rápido aí, entendeu? O pessoal fala, a gente vai para Campo Grande, o povo fala que a gente é tudo apressado. É muito engraçado. Não, mas um pouquinho meio devagar mesmo, sabe? Mas assim, ali. Inclusive, assim, o pessoal até fala assim pra mim, né? Eu já entendi minha vibe, né? Também como é que eu sou, porque eu procuro me controlar, porque eu sou muito agitada, né? Então, até minhas funcionárias, aí eu procuro, elas riem de mim. Hoje eu transformo isso em piada, né? Em piada, hoje eu sou. Elas falam assim, só você mesmo, Janete, você não consegue ficar quieta. Eu não consigo mesmo, né? E assim, e é uma das coisas assim que eu acho que a gente puxou da nossa família, viu? Porque eu vejo minha mãe, as tias aí são todas agitadas. Meu pai talvez saia um pouquinho desse lugar, mas é verdade, tipo, se você for ver as tias, as primas, tudo muito pá, indo pra lá e faz aqui, faz ali, realmente, é verdade. Agora, assim, uma coisa que eu queria falar assim, né? Porque assim, como é que eu dou conta de tudo, né? De ser mãe, às vezes dá até uma de dona de casa, cuidar dos meus filhos, é porque eu estou em Campo Grande também, tá? Porque teve até, quando eu tava lá eu lembro que eu tava lá no Concept, lá no Romeu, aí tinha um representante, né? Ele viu ele lá no meio do pessoal, ele falou assim, por que você foi embora de São Paulo, né? O representante da Braille, eu falei, não, é porque eu queria qualidade de vida, né? Eu queria, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, porque minha mãe, minha família tá tudo em Campo Grande, né? Eu pensei, se eu tiver filho, como é que eu vou me virar? Aí eu falei assim para ele, eu falei assim, olha, hoje, quando dá, eu consigo almoçar na minha casa, né? Eu consigo, às vezes, levar minhas... Por exemplo, o ano passado que eu não deixei de levar minhas crianças na escola. Quer dizer, a gente está 2023, 2022, até 2021 eu levava eles para a escola e pegava. Então, assim, você vê, né? Olha só, se pensar bem, né? Quando que eu consegui isso em São Paulo, né? Difícil. É muito difícil. É que você tem. É aquilo. Aqui realmente você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Mas é isso, a gente perde qualidade de vida no sentido de coisas do dia a dia. Então, assim, o trânsito que a gente pega. Então, para eu ir para casa da minha casa até a casa dos meus pais hoje, sem trânsito, emenda de feriado, 45 minutos. Sem trânsito. Num trânsito é o dobro do tempo. Então,
é um tempo que você perde, que você poderia estar fazendo outra coisa, que você poderia acordar mais tarde, você podia ver, sei lá, fazer as coisas com mais calma, tá com mais tempo, né, com os filhos. Então, isso é uma coisa que, para mim, por exemplo, hoje é o que mais é o fator assim mais forte para me fazer mudar de São Paulo, que eu não, assim, a longo prazo, não Aham, agora, mas a longo prazo, eu não quero ficar em São Paulo, porque é isso, é aham. muita correria, muita coisa, é muito, muito. Que, tipo, vai ser ótimo de oportunidades, eu também entendo na questão de, tipo, para o futuro do Enzo, mas para qualidade de vida, É. também não sei se eu não tô querendo ficar aqui, não, porque é isso, né? Tipo, é uma qualidade que a gente não tem de tempo. Mas eu entendo também, assim, é que tudo é relativo, né? Hoje eu consigo, por estar também numa cidade, né, que nem Campo Grande, né? Eu consigo ser tudo isso. Inclusive, assim, eu vendo até a minha amiga Marcela lá, né, a Marcela Guedes, porque assim, se eu tivesse em São Paulo, eu ia estar junto com ela, entendeu? Eu ia estar nesses salões também. Aí tinha hora que eu ficava me lamentando, eu falava, meu Deus, né, sabe assim, aquela coisa assim, tinha hora que batia aquele arrependimento, mas aí depois eu voltava, falava, não, mas peraí, hoje eu consigo ter isso, então a gente paga, tudo a gente paga um preço, né? Tudo tem um preço, né? A gente não tem que ficar olhando dos outros, eu falo que a gente tem que olhar a gente e a gente tem que correr atrás, né? E é isso que eu faço, entendeu? Eu olho para mim, eu falo, eu acho que eu tenho um medo muito grande de ficar desatualizada, acho que por isso que eu corro atrás, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa muito competitiva também, sempre quis sempre estar entre os melhores, né? Acho que por eu não ter feito a faculdade, por isso que eu tive sempre essa sede de correr atrás, de sempre ter essa sede de estar atualizada, entendeu? Uhum, sim. Eu corro atrás, não é porque eu gosto do que eu faço, né? E parece assim, parece que eu tenho meio aquele sangue paulistano também, né? Tanto que as primas aí falam assim para mim, Janete, era para morar aqui, né? Você é uma paulistana morando em Campo Grande, né? Isso, isso. Eu sinto falta também, sabe, gente? Não vou mentir. Eu sinto falta, eu sinto. Parece que eu tenho que. Para eu me sentir renovada, eu tenho que dar esse pulo aí em São Paulo, eu tenho que estar no meio. Parece que me dá um ânimo, sabe? Parece que. Não sei, eu gosto dos paulistanos. É que você se identifica, né? Você acaba se identificando Eu muito com o estilo de vida, né? Daqui de São Paulo também, né? Sim, sim. Tanto que o meu filho, eu acho engraçado, o Gabriel, ele fala assim para mim, mãe, eu vou fazer faculdade em São Paulo. Isso, vai, filho, porque aí eu vou te visitando sempre. Tô sempre pelo São Paulo, vai. As minhas crianças falam assim para mim, Janete, você só vai lá, né, para fazer curso. Eu falei, não, não, gente, sair de Campo Grande eu não saio, porque meu pé já está enraizado aqui, né? Aí, Sim, mas acho que é bom também, né? Ter um lugar em que você tem sua casa, você tem a sua família, seu lar, mas que você também tem outras possibilidades, você tem esse privilégio de poder ir para outros lugares, outras cidades, culturas, pessoas, você ter esse acesso. Eu acho que isso não tem preço pra gente, assim, tipo, eu entendo porque aham, por um tempo, assim, eu não fiz pós, eu fiz faculdade de ciências contábeis, aham, muito dessa coisa mais, acho que mais conservadora, mas é porque eu sempre gostei da parte de finanças, tanto que meu trabalho é voltado para finanças, aham. mas eu sempre gostei muito de comportamento, então hoje eu misturo essas duas coisas, eu entro nos dois lugares, mas por eu não achar esse lugar de, tipo, uma pós, uma especialização, alguma coisa que encaixasse esses assuntos, tanto comportamental quanto financeiro, enfim, eu fui fazer os cursos por conta própria. E aí, às vezes, eu me sentia errada, porque eu falava assim, gente, mas será que eu deveria estar fazendo uma pós? Mas será que eu não deveria estar fazendo uma especialização? E aí eu vi a tua história, tipo, hoje, tipo, assim, eu sou muito, assim, eu sou muito mais feliz na forma como eu encaminhei as coisas, fazendo vários cursos de vários jeitos, mas ouvindo a sua história, tipo, eu falo, ah, gente, que legal, tipo, sabe, poder ver, me identificar, é isso, assim, saber que eu não tô sozinha nesse caminho, de entender que, tipo, a gente vai fazer a nossa história também, né? Não é só um caminho trilhado por alguém, que a gente também pode fazer o nosso, né? Então, você compartilhar isso, eu falei assim, ah, que legal, um abraço no coração.
Não, e assim, né? A gente tem que dar força para. Eu acho que hoje o mundo está precisando de motivação, entendeu? Motivação para quê, gente? Para assim, qualquer área que a pessoa tiver, gente, a gente tem que correr atrás. Você está entendendo? Se apoiar, né? Você não ter medo de ser usada, por exemplo. Tem gente que fala assim: não, gente, eu vou sozinha, eu corro atrás, eu meto as caras, eu me viro aí em São Paulo, né? Inclusive, eu não gosto nem de andar com ninguém, porque eu gosto de ir para lá e para cá, né? Se sobra um tempinho, eu vou correr em algum shopping, eu vou ver o que eu quero ver, né? Nos meus tempos livres, porque é ótimo para fazer compra em São Paulo, né? Você encontra muitas mulheres, assim, que eu acho legal, são bem-sucedidas, né? Você troca ideias, elas são muito positivas, né? As cabeleireiras, inclusive, que eu tenho o contato, sabe? São muito elas, sabe? E eu sinto falta disso, né? De encontrar, às vezes, essas pessoas. Nossa, elas são muito alegres, né? São muitas mulheres para frente, são independentes, né? E é muito legal você estar em contato com gente assim, né? Com pessoas assim, que venceu as histórias delas. Eu acho que a história de muitas cabeleireiras bem-sucedidas, se você for ouvir as histórias delas, gente, é muito bonita. Por exemplo, eu estava vendo uma comentando comigo que ela foi expulsa da casa dela grávida e chegou a morar na rua 3 dias. E hoje é uma pessoa bem-sucedida, né? Nossa, muito do podcast para eu começar a fazer foi muito por conta desses encontros também, as conversas que eu tinha com outras pessoas, porque eu também gosto muito de ficar ouvindo histórias, porque eu acho que através das histórias a gente aprende muito, porque, por exemplo, nesse caso eu tô tipo, como assim? Eu já tava querendo saber o resto da história, tipo, toda a história, porque eu acho que a gente aprende muito, a gente não sei, assim, a gente se inspira muito, né? E aí, até te perguntar, você sente que do seu trabalho, apesar de, tipo, tratar muito de beleza, a gente tá falando beleza, assim, física, né, externa, mas eu sinto que, e a gente conversou já um pouquinho sobre isso, que, tipo, não é só e bem entre aspas, né, porque você tem um grande conhecimento e experiência sobre isso, mas você sente também que tem que mexe com autoestima, que mexe, porque eu acho que é muito esse lugar que você acaba mexendo. Da autoestima, é do interior, não é cortar um cabelo, não é fazer uma mecha, não é fazer é você cuidar da pessoa. Você sente que é assim? Você tem esse retorno dos clientes também? Eu não vejo só a beleza, só o exterior, entendeu? Acho que você tem que conhecer, você tem que entender a pessoa, né? O meu trabalho aqui é muito com, assim, você trabalhar realmente na autoestima da cliente. Tanto que eu tomo muito cuidado que eu vou fazer, tipo assim, de não detonar uma cliente, não deixar ela feia, dependendo da fase que ela tá, né? Tem clientes que ela quer fazer uma coisa, se eu sei que não vai ficar bom, eu não faço. Quando eu já tirei uma cliente já de depressão, já. Entendeu? Nossa, Ela gente. veio aqui, a gente fez o cabelo dela, claro, eu dei um up nela. E fui lá, assim, como eu entendo um pouco de maquiagem, eu acabei falando assim, não, vou fazer isso em você. Eu falei assim, olha só como você é bonita. Eu falei assim, você tem uma beleza natural. E realmente ela tinha os olhos claros, ela tem todos os traços bonitos que Deus deu para ela, né? E eu falei assim, só precisa se valorizar, né? Menina, hoje ela é outra mulher, sabe? Olha, que Ela é legal. outra mulher. A gente até brinca, rindo, fala assim, quem diria, hein, que você, quando você parou aqui comigo, você era uma pessoa assim que tinha depressão, né? Que tinha até depressão, né? Mas assim, a autoestima, ela tá muito ligada, assim, ao cabelo. Eu acho até que, assim, a gente não tem que só entender do cabelo, a gente tem que ser meio psicóloga também. Quando eu acho que ela deixa eu fazer uma coisa que vai ficar super bonito para ela, nossa, eu penso 2 vezes, já aproveita a oportunidade e faça a mudança, né? Tanto que aqui, o meu trabalho é muito mudança, Kemi. Eu faço muita mudança, entendeu? Olha. Tem uma cabeleireira que se chama Gué Oliveira, que ela está fazendo muito sucesso hoje. Não sei se você já ouviu falar, né? E ela faz, assim, eu acho legal o trabalho dela que ela faz, porque ela faz todo aquele sensacionalismo, né? Mostra o antes, a pessoa conta aquela história. Só que aqui em Campo Grande não dá para fazer isso, né? Uma, porque a cidade é pequena, todo mundo se conhece, né?
E eu trabalho mais ou menos naquela vibe, né? Às vezes a pessoa ela tá desabafando comigo, tá contando a história dela, né? E assim, a gente acaba se envolvendo e a gente, às vezes a pessoa ela quer tá vivendo uma nova fase, né? E eu sempre trabalho assim para que ela viva essa fase assim transformada, bonita, se sentindo mais, sabe? E não só isso, ela dela se cuidar também em casa, entendeu? Dela ter o cuidado também, ela saber ajeitar em casa. Uma das coisas que eu me preocupo também é isso, da pessoa saber ajeitar o cabelo no dia a dia, entendeu? Porque não adianta eu fazer uma coisa que eu não concordava muito quando eu trabalhava com os profissionais, era isso, que eu acho assim que a pessoa ela tem que saber ajeitar em casa o cabelo, por quê? Para ela se sentir bonita, entendeu? Hoje eu Sim. ensino por isso que eu ensino no meu Instagram, porque aí ela aprende a ajeitar, aí a pessoa se sente poderosa, entendeu? Ela cuidou, ela vai se sentir mais bonita. E é o dia a dia. Por isso que eu tenho muitas clientes que olham o cabelo de outra e vem aqui para mim, justamente porque viu o cabelo da outra que está bem ajeitado, está bem hidratado, Sem ter principalmente no salão, né? Porque às vezes é isso, a gente vai no salão e fala assim, gente, tá lindo. Você toma um banho e fala, não sei o que aconteceu com aquele meu cabelo. Não sei é, o que tá. E, tipo, você vê no dia a dia, assim, a é, pessoa cuidando e tendo a facilidade também de cuidar, de não ser nada assim muito, né, elaborado e tal, mas, é. nossa, isso facilita muito, isso mexe em muitos outros lugares, né? O cabelo, eu acho que ele é um dos principais moldes, assim, sabe? Se você que nem eu falo para as clientes, se você tá com o cabelo bonito, com uma maquiagem, pronto, você pode colocar a roupa mais simples e tá elegante. Eu sinto assim que a maioria das mulheres, quando ela se sente bonita, ela fica poderosa, ela até ergue assim mais, você vê que a cliente ela até ergue mais assim, anda mais, entendeu? Olha. Então eu acho que é o se gostar que é o ponto. Você fazer com que ela se goste com o que ela tem, né? É o que eu falo para minhas clientes. Eu lembro que a época que eu tinha dificuldade em engravidar, eu falo assim, gente, eu aprendi a ser feliz com o que eu tinha, entendeu? Foi uma das coisas que me fez, assim, acho que ser mais eu. Falei, gente, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Não é eu ficar olhando, aquela pessoa tem, eu não tenho. Não, feliz ser eu do jeito que eu tenho hoje, né? E a mesma coisa o cabelo, entendeu? O cabelo, assim, você tem que gostar de você, né? E hoje, o bom de hoje, que eu tô achando muito legal aí em São Paulo, essas últimas vezes que eu fui, é assim, aqueles cabelos crespos, né? Os cabelos ondulados, cacheados, o pessoal tá sumindo, tá fazendo um estilo, sabe? Quantas e quantas clientes hoje que eu faço elas gostarem, né, delas, né, independente do tipo de cabelo que ela tem, entendeu? Ensinando elas como ajeitar, sabe? Hoje eu Sim. ouço clientes assim, falar assim, né, clientes até de cabelos ondulados, falar assim, ela fez maior sucesso, teve gente que parou aqui comigo por causa do cabelo dela, entendeu? Então, não é só isso, a pessoa também ela se sente mais bonita, né? Ela vai se sentir mais Sim. valorizada, ela vai se sentir incentivada a estar cuidando, sabe? E eu ensino elas a ajeitarem. Tanto que eu tenho clientes que elas falam assim, Janete, você é a primeira cabeleireira que eu vejo que ensina a gente a ajeitar e não incentiva a ficar indo no salão. Eu falei, não, gente, porque como eu faço muita química, entendeu? Eu faço muita química. Tanto assim que a gente não é um salão assim que faz muita escova, né? Tudinho, por quê? Porque a gente faz muita química aqui. Então eu tenho que ensinar mesmo para quê? Já é um marketing, né? Aí eu já ensino elas ficar com o cabelo bonito para quê? Hidratado para quê? Porque os outros olham e vai falar, nossa, como tá bonito esse cabelo, todo dia tá bonito, aí indicam para mim, entendeu? Olha, tem toda uma intenção aí de, Tem toda uma tipo, como fazer. intenção, ao mesmo tempo elas ficam super felizes e elas Sim. aprendem realmente a ajeitar, né, o cabelo delas sozinho. Uma das coisas que eu aprendi tudo até, né, as pessoas têm medo de entregar, as pessoas têm medo, eu falo, gente, a gente não tem que ter medo de nada, porque que nem assim, eu de uma certa forma, isso tudo
que eu fiz todo esse trabalho, mesmo até dos protocolos do curso, foi tudo assim, gente, eu tô entregando tudo mesmo, né? Como cuidar, sabe? Porque são coisas que eu faço aqui no salão, são coisas que eu testei, que funciona realmente. Quando eu ia até em São Paulo, eu achei interessante que até aí em São Paulo, quando eu indicava os produtos para as clientes, ou fazia indicação do que ela poderia fazer, as clientes gostavam. Aí eu vi que não era uma necessidade só aqui, que era uma necessidade aí Tipo, também. geral, né? Sim. Tipo, geral, eu sentia assim, eu falava assim, gente, e eu sempre tive aquela ideia, sabe, Akemi, não sei se é porque o meu pai, eu acho assim, infelizmente, né, eu fui ter o conhecimento mais essa parte assim, de a gente tentar colocar no mundo digital. Meu pai, ele morreu com conhecimento da parte de fotografia sem passar, entendeu? Meu pai tinha um conhecimento muito grande em relação à fotografia, entendeu? Eu lamento por isso. Eu lamento porque meu pai, eu acho que era uma coisa que eu me arrependo de não ter gravado, sabe? Porque o É meu de pai eternizar, né? digitalizar isso, sabe? Então, Aham. acho que por isso que eu cheguei, quis entrar no mundo digital, entendeu? Porque é Sim. uma coisa que eu sempre tive comigo, que eu lamento, porque tem muita coisa, Kemi, você vai concordar comigo, tem muita coisa desse pessoal antigo, que os conhecimentos que eles tinham, infelizmente, foi enterrado com eles, Estão se entendeu? perdendo, né? Aí foi quando eu falei assim, gente, eu tenho esse conhecimento, eu sempre quis, né? Eu falei, não, eu vou tentar dar curso, e como eu vi muita gente também, né? Como eu conversava, falava futuro, Janete, educação também, né? Aí eu quis entrar também, né? Só que eu não queria, eu sempre quis, eu falava assim, gente. O dia que eu for dar curso, alguma coisa, eu não quero ficar restrita só para Campo Grande, entendeu? Eu nunca quis. Eu falei, não, eu quero passar isso, né? Então, aí foi quando surgiu essa oportunidade de estar agora dar um curso numa plataforma e deixar online, né? Ah, que E, legal. e eu tô aí, né? E eu confio muito na pessoa também que tá fazendo isso, que fica filha da minha prima, né, a Natália, que ela, inclusive, ela também, se Deus quiser, vai ser uma história de sucesso, que ela largou medicina para isso. Olha, que coisa. Ela largou medicina e tá mexendo com isso, né? Aí casou nós duas, entendeu? Que Casou. legal. E é isso, né? Um novo desafio aí que tá aí para mim, né? Ah, mas vai dar muito certo. Assim como você, na É. vida toda, né, você veio quebrando, né, os padrões, veio inovando e indo atrás, né, correndo atrás de tudo, eu acho que dessa vez não vai ser diferente, é só um formato diferente, é algo, acho que é mais uma forma de você colocar para o mundo toda essa sua experiência, seu conhecimento. Eu vou deixar o site do seu curso, eu vou deixar todas as informações aqui para vocês na descrição. Acompanhe a gente também nas redes, eu vou deixar as redes aqui para vocês acompanharem a gente também, acompanhar o trabalho da Janete. E assim, eu queria ficar aqui conversando por mais algum tempo, mas assim, eu tô olhando aqui o cronômetro, eu tô olhando quase 1 hora e meia de conversa. Então, eu vou encerrar essa conversa aqui, essa gravação, mas eu espero que a gente ainda tenha uma parte 2, um outro momento para conversar ainda mais sobre isso. E queria Sim. muito te agradecer, de verdade, por você estar aqui, por você Não. compartilhar tudo isso comigo, com a gente, porque, como eu falei, você já me inspirava na época que você começou, que você vinha para São Paulo, que eu olhava e falava, nossa, Janete, tipo, tá indo atrás tipo, do que ela quer, sabe? É muito legal isso. Então, até hoje, assim, então, obrigada, de verdade, por você ter topado esse convite, muito especial. Ah, não, obrigada a você, né, por estar participando, né? Eu me senti muito honrada. Falei, nossa, que legal, né? A Kemi tá me chamando, né? Até meus filhos Imagina. ficaram, participar de um podcast. Ai, que demais. Gente, essa geração é muito adiantada, né? Já 9 anos, fala assim, meu Deus, podcast, já todo Já. já interessado já por esse mundo digital, né? Não, os dois acabam participando assim, né? Eles me incentivam, né? Inclusive a minha Que filha legal. fala, a minha filha fala assim: "Nossa, mamãe, aonde você vai, todo mundo te conhece".
Ai, minha mãe é conhecida, minha mãe é muito famosa. Muito legal, gente. Ai, de verdade, obrigada mesmo. Vou deixar Tá, então para vocês todas as informações aqui na descrição, então sigam a gente também lá no Instagram, nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigada pela sua atenção, pela sua participação. Comentem também aqui, deixem os seus comentários também sobre essa conversa. E é isso. Beijos e até a tá próxima. bom. Beijo pra Tchau. vocês todas.